Seja bem-vindo ao ApexCast, o nosso podcast do Grupo Apex. Empresários falando para empresários, empreendedores falando com empreendedores. Hoje estou aqui muito honrado com esse nosso primeiro episódio para a gente falar do que ninguém te conta de como é empreender no Brasil, dos bastidores, do dia a dia, da real da operação. Hoje estou aqui com muita honra, muito prazer com meu amigo e sócio Derlan e meu amigo e sócio Guilherme, aqui que a gente, topamos aí sair com esse projeto do Grupo Apex para levar conhecimento, para levar método, gestão, liderança, ajudar a apoiar os empresários a melhorar suas empresas, a melhorar os negócios, principalmente aqui no cenário local, em Goiânia, no estado de Goiás, no Centro-Oeste, que a gente vê que precisa de muita profissionalização, tem empresa muito potencial, com bons projetos, bons negócios, boas pessoas, e a gente dá as mãos para poder construir um ambiente de negócio melhor. Então hoje, Derlan, conta um pouquinho da sua história, quem que é o Derlan, para a gente começar a contextualizar aqui o nosso público, nosso ouvinte. Muito bom estar com vocês aqui no podcast. Eu acho que isso vai facilitar muito a nossa vida. Minha formação empresarial, minha formação é na área de ciência da computação e sou empresário também no ramo de transporte, no ramo de comércio, e vai ser muito bom a gente trabalhar junto. É um grande desafio na região centro-oeste de Goiás, na região centro-oeste, e será muito bom a gente discutir e fazer planejamentos futuros. Derlan, na sua jornada, de quando você começou, você me contou, às vezes você começou a trabalhar com 8 anos de idade, lá numa cerealista, uma máquina de pilar arroz. De lá para cá, o que você acha que mudou? Você que tem, já empreendeu alguns negócios, professor durante muitos anos, qual que você acha que hoje, assim, nessa jornada, é o grande desafio para quem está começando? Porque lá quando você começou, era um outro cenário, era um outro momento econômico, político do país. Mas hoje, para quem está começando hoje, o que você enxerga que é um grande desafio? O primeiro desafio, eu enxergo muito a questão profissional. Hoje falta muito mão de obra e, consequente também em relação à questão da mão de obra, a tecnologia, cada dia tem surgido coisas novas. Então, hoje, para um empresário, ele tem que associar muito, o conhecimento dele, tanto com a tecnologia, com o seu profissional, o profissional que está dentro da sua empresa. Ou seja, a capacitação profissional dentro da empresa ela é muito importante. E hoje se falta mão de obra no mercado. Derlan, essa visão sua é excelente. Acho que esse problema vai do bar da esquina até a Apple, a Nvidia, acho que é uma das maiores empresas do planeta atualmente, empresa privada. Todo mundo tem problema de RH, problema de gênero. Eu acredito que esse vai ser o aspecto, talvez a gente vai mais comentar aqui nessa mesa, nesse podcast, durante o longo do tempo aí. Gente, porque eu acredito que o negócio é todo sobre gente. Tá legal, Derlan, obrigado. Guilherme, e você, conta um pouquinho da sua história, da sua jornada. Você que é um multiempreendedor, um aficionado por gente, cristão também, e gosta de trazer essa vivência para o dia a dia dos negócios. Fala para nós aí quem que é o Guilherme. Fabrício, muito obrigado. Estou muito feliz, lisonjeado de fazer parte desse projeto, de estarmos aqui levando conteúdo, levando conhecimento para os empresários de todo o Brasil. Eu falo que eu descobri muito rápido que eu queria ser empreendedor. Aos 18 anos foi meu primeiro emprego e eu trabalhei para os outros durante 2 anos. E comecei a refletir, falei, não é isso que eu quero. Eu quero começar a ter meu próprio negócio. E aí eu entendi por que a maioria das pessoas são CLT. Porque quando você abre seu negócio, você vê que o buraco é mais fundo, que tem desafios. E quando eu abri meu primeiro negócio, foi um depósito de gás, e eu realmente não estava preparado para tê-lo. Rapidamente eu já percebi que o modelo de negócio também não era bom e vendi. E de lá para cá eu iniciei uma jornada de negócios, de empresas. Eu sou formado em Direito e na faculdade mesmo comecei a advogar, abri uma sociedade, inclusive ele é meu sócio até hoje. E rapidamente começamos a empreender na construção civil. Interessante, Fabrício, que eu sou bem parecido com a média brasileira. Eu comecei a empreender no ramo de construção civil e realmente não entendia nada de construção civil. O Derlan tem um material de construção e, Derlan, quando eu comecei a empreender na construção civil, eu não sabia nem o que era uma coluna pop.
não sabia diferenciar uma coluna de uma treliça. Imagina a minha primeira reunião com os pedreiros para me fechar negociação, eu não sabia nada de preço. Foi um risco muito grande que eu tomei. Mas essa é a realidade do brasileiro. A gente que tem apetite ao risco, que tem resiliência, a gente vence. Então, meu primeiro negócio foi a advocacia, depois a construção civil. Eu comecei a gostar desse mundo dos negócios e acaba que se tornou um vício. Eu já pensei no meu próximo negócio e passou alguns anos eu entrei no mundo da indústria. Foi onde que eu abri minha indústria aqui no Polo Empresarial de Goiás, em Aparecida de Goiânia, ao lado da capital goiana. E lá eu comecei a entender que esse jogo é muito interessante. Então, desde lá, eu já abri outros negócios na área de transportes, também transportadora. Agora nós estamos na área de educação, que é a Apex. E uma coisa eu entendi, Fabrício, que o técnico a gente contrata. Então, quando eu estava na construtora, o pessoal me perguntava, você é engenheiro civil? Eu falei, não, o engenheiro civil eu contrato. Eu preciso ter conhecimento de gestão, de pessoas, de processos. E isso é universal. Qualquer negócio que eu entro, eu chego e aplico todo esse conhecimento. Quando eu entrei na indústria, eu realmente não conhecia sobre indústria, mas contratei quem conhecia. Mas eu entendi de pessoas, de processos, de gestão, e isso fez toda a diferença de liderança. Então, esse foi o diferencial e que me dá facilidade em abrir novos negócios. Legal demais, Guilherme. Eu adoro as histórias das pessoas. Acho incrível, né? A capacidade que nós, seres humanos, temos de ir além daquilo que a gente achava que era capaz, né? Como você ali, esse desafio, você não tinha nem noção de entrar no negócio, sabia nada do negócio. E eu costumo dizer o seguinte, Guilherme Derlan, que na minha vivência eu já percebi que 3 coisas são fundamentais para um sucesso de uma empresa, né? Dentre várias outras, claro, mas em termos de negócio, eu acredito que é conhecimento do negócio, gestão e liderança. Mas, de longe, eu acredito que liderança representa uns 80%, 85%. E como o Guilherme disse, a parte técnica a gente consegue contratar, né? Mas precisa ter gestão e liderança forte. É o que eu vejo que faz a diferença. Eu já andei por centenas de empresas aí, fazendo trabalhos, né? Treinamentos, consultorias, enfim. Então, eu vejo que a liderança é um ponto crucial no sucesso dos negócios. Guilherme, e assim, para iniciar, qual que é a sua dica, embora você já deu várias aí, quando você estava falando um pouquinho da sua história, para quem está começando hoje, sobre a sua visão? Então, existe métodos, existe tática que você precisa absorver esse conhecimento, Fabrício. Isso é universal. A gestão que você aplica no negócio de construção civil é praticamente a mesma gestão que você vai aplicar na indústria, que você vai aplicar no segmento do varejo. Então, esse empreendedor, ele precisa buscar conhecimento. E esse conhecimento é aplicável em todo tipo de negócio. Interessante, Fabrício, que todo negócio que eu entrei, eu realmente, nesse primeiro pilar que você falou, o conhecimento do negócio, eu não tinha. Mas a diferença é que o empreendedor brasileiro é resiliente. Nós estamos num país totalmente hostil. Então, a gente tem que aprender na raça, tem que aprender na bruta. E isso faz toda a diferença. Mas, Fabrício, eu quero ouvir sua história também. A gente contou a nossa. Conta um pouco da sua. Eu tenho bastante história para contar. Eu vou sintetizar um pouquinho aqui da minha jornada e ao longo desses episódios aí a gente vai ter muita chance de contar mais. Eu comecei a trabalhar formalmente aos 12 anos, né, no dia 2 de maio de 96. Lembro como se fosse ontem. Eu estava dando trabalho de minha mãe na rua ali, depois da escola, moleque, né, morava na periferia, queria ficar na rua. Minha mãe falou, meu pai, põe o Fábio fazer uns cursos aí, não sei o quê. Eu já tinha feito datilografia, informática. Meu pai falou, não, o moleque vai trabalhar. Tá dando trabalho, vai trabalhar. E aí eu fui trabalhar, né, naquele meu primeiro dia, de manhã eu fui para o colégio. E aí eu falei para a menina ali, né, vou trabalhar, ser office boy e tal, tava empolgado. Cheguei lá, ralei feito um condenado. Mas essa é uma história para um outro dia, que quase que dá um podcast, como foi o meu primeiro dia. E foi naquele primeiro dia, no final daquele dia, eu vi o Rubens, né, que era proprietário da Central Latas, foi onde eu fui trabalhar na época, o Rubão, que é amigo da família, um cara fantástico. E aí eu falei, não, eu quero ser empresário, eu quero ser dono. Mal então, sabia o que você estava pedindo, né, Fabrício? e a vida aí, o ditado popular fala que quando Deus quer castigar a gente, ele manda os anjos atender nossos pedidos, né?
E aí, desde 2006, então foram 10 anos trabalhando como CLT, empreendendo como CLT, e já com essa vontade, desde o primeiro dia, né, de ter um negócio próprio, de empreender. Em 2006, eu abri o primeiro negócio, foi uma loja de tintas. Como o Guilherme não sabia nada, vinha de 5 anos de autopeças, trabalhando na Jaicara Autopeças, aqui de Goiânia, né, uma autopeças bem conceituada, que foi vendida há pouco tempo, lá do Alaí, do César, tinha lá o Carlos Hernando, uma equipe muito fantástica, pessoal, gente boa demais da conta. E ali eu queria abrir um negócio que fosse mais voltado para isso, né? Um centro automotivo, com peças de giro rápido, troca de óleo e tal. E aí meu sócio me convenceu a gente abrir um negócio de tinta, que ele vinha de oficina de tinta, eu topei, mas não sabia dos desafios ali, que tem uma parte técnica, o colorista, acertar aquelas tintas, e como o Guilherme, entendia nada daquilo. Mas logo eu percebi o seguinte, que eu precisava de entender muito de venda, né? De vender, tinha que vender, porque senão o negócio não girava. Gestão até que eu tinha, né? Eu tinha aprendido, tinha estudado ali, fazia administração, estava com 2 anos e meio de administração. Tanto é que logo em seguida eu larguei o curso de administração e fui estudar gestão comercial, fui mergulhar no universo de vendas, né? Entender sobre empresa, depois fiz um MBA em negócios. Enfim, então esse é um pouco da minha jornada. Aí nós quebramos, fechamos a loja, eu não sabia que você podia vender aquilo, como que vendia, né? Foi batendo um baixo astral, não conseguia resolver aqueles problemas, muito jovem, muito novo, né? Tinha 23 anos. E ali fechei. Daí foram algum tempo ali para recuperar, né, para retornar, tanto emocional quanto financeiramente, quanto tudo, né? Tem uma vergonha ali de você fechar o primeiro negócio. E aquilo hoje eu vejo que me fortaleceu demais, era uma jornada que era necessária ser cumprida, né? Aí de lá para cá já tive negócio de engenharia, serviços ambientais, franquia, lojas de cosméticos, de bijuterias, fábrica de cosmético. E o meu negócio principal, né, que foi a consultoria, ajudando empresários aí desde 2010 nesse universo de consultorias, mais de 100 empresas já atendidas, enfim. Então, esse é um pouco da minha jornada, né? Já foram 14 CNPJ na costa, agora eu estou com 2. Né? E quebrar ensina muito, né, Fabrício? Quando você percebeu que queria quebrar e o que isso te ensinou? Guilherme, eu costumo dizer o seguinte, o erro é a maior escola. Uma coisa que a gente vê bastante, né? E eu acho que a gente vai combater muito isso aqui nesse podcast, no nosso negócio, na Apex, esses negócios de promessas vazias, né? Quando eu vejo alguém falando assim na internet, né, nas redes sociais, 5 anos de lucro, 6 em 7, eu falo, cara, esse cara nunca teve uma empresa, ou é só marketing mesmo, né? Então pode ser um desses dois Uma erros. boa copy, né? Uma boa copy e vende, né? Vende. Essas promessas vazias vendem. Só que o tempo passa e a entrega não chega. Então a gente vai combater muito isso aqui. Então o erro, né, ele ensina demais. Ele ensina porque a pessoa viveu. Às vezes eu vejo assim, agora vou fazer uma analogia talvez até um pouco agressiva, né, quando alguém falece, você fala, eu sinto muito. Se você nunca perdeu um ente daquele, né, alguém que perdeu a mão, você chega e fala, sente muito. Você nunca perdeu a mão, você não sabe realmente o que a pessoa sentiu. E quando a pessoa quebra, a mesma coisa. Né, você não sabe o que esse empreendedor sofreu. Né? E eu vejo muito isso, assim, ninguém quer falar do fracasso, né? Isso é muito evitado, todo mundo quer falar de sucesso, que é muito bonito, muito lindo e vende, né? Mas tem milhões de empreendedores no Brasil, né? Só no ano passado foram mais de 2.100.000 empresas fechadas, então a gente tá com um olhar para esse empreendedor que quebrou, que quer voltar, ou que passou por uma crise, está passando por uma crise financeira, societária, né? Pessoal, está com dificuldade de resolver a empresa. Então, eu vejo que aquilo tudo me fortaleceu. O principal erro ali, eu acredito que foi vendas, né? Precisava aprender mais sobre vendas, sobre negócio do dia a dia, de ir para cima, de estar na rua, que o horário comercial, por isso é que chama horário comercial, porque é para vender, né? As outras coisas a gente faz na hora do almoço, faz à noite, faz no final de semana, faz antes. Mas eu acredito assim, quando a empresa está aberta, o cliente está receptivo, é o horário comercial, é o horário de negociação, é o horário de vender. Foi isso que eu aprendi, né? E graças a Deus isso tem ajudado muito, ajudar a vender, ajudar outras pessoas a venderem também. Eu acho que o grande erro foi esse, não sabia vender. Né? Eu achava que sabia vender, que era só pôr o produto lá na prateleira, visitar e oferecer, mas vender é muito mais do que isso, né? Negociar, entender de gente, entender do momento. Às vezes a pessoa não compra agora, vai te comprar daqui a 1 ano. Consultoria minha já aconteceu isso. Às vezes a pessoa me liga depois, Fabrício, não tá, volta aqui, cara, vamos fazer um projeto agora, que a vez você esteve aqui, eu não te entendi direito, não era o momento, mas agora eu acho que é um bom momento, vamos fazer, vem cá, vamos conversar, e a gente vai, faz ali, melhora aquele negócio, aquela empresa. E os negócios têm etapas, né, Fabrício? Então, quando a primeira etapa é o planejamento. O empresário, quando ele vai abrir um negócio, ele tem uma expectativa.
Mas quando ele abre as portas, ele entende que é totalmente diferente, que no papel aceitou tudo, a realidade é totalmente diferente. Aí ele vai ver que não é só problema de vendas, mas problema de processo de pessoas, falta braço, falta gente. E aí é onde que muitos empresários desistem. Por isso que nos primeiros 5 anos, a maioria das empresas fecham, porque eles não entenderam isso. Mas foi um fato, uma virada de chave que eu tive, é que conectar com pessoas que já trilharam o caminho faz muito sentido. E isso fez eu ganhar tempo em todos os meus negócios. Todo negócio que eu abri, a primeira coisa que eu fiz foi conectar com alguém que está bem na minha frente. Então, Derlan, quando eu abri a transportadora, o que eu fiz? Peguei os melhores do Brasil. Fui em cima deles. Aprendi com os caras. E isso fez com que eu galgasse muito tempo. Todo o negócio, ele tem uma curva. Ele tem uma curva de aprendizado, uma curva de erros e acertos. Geralmente é demorado. O Fábio sempre comenta, o cara, ele começou a fazer dinheiro com 3 anos, altíssima performance. Exatamente. Com 5 anos, o cara é bom. Com 7 anos, tá na média. Com 10 anos, vai dar uma olhada no negócio, porque tem que revisar alguma coisa. Mas quando você conecta com pessoas que já trilharam o caminho, isso faz com que esses 5 anos se tornem 3. Verdade. E as pessoas não estão dispostas, Fabrício, Derlan, a dispor 3 anos da vida. O cara faz 5 anos de faculdade para sair ganhando R$2.000, mas não está disposto a dedicar aí 3 a 5 anos do seu negócio, dando, metendo a cara, conectando com pessoas. Eu fico estarrecido com isso. Eu concordo com você, Derlan, você concorda? Foco é importante? O interessante aqui, o Guilherme falando, eu me recordei, quando eu comecei no ramo de materiais de construção, eu me recordo que eu estava fazendo doutorado e trabalhando também numa empresa na área de tecnologia da informação. E eu me recordo que quando a gente abriu a loja de material de construção, eu ainda trabalhava para uma empresa. Então, nos tempos vagos, eu ajudava minha esposa na loja. E eu me recordo que uma vez um cliente me pediu um joelho de 25 e eu não sabia o que era um joelho. Eu não sabia o que era um joelho de 25, ele pegou e mostrou, isso aqui é o joelho. E ele me pediu uma cola de cano e eu entreguei para ele um silicone. Essa foi a minha primeira experiência na área de uma empresarial. Isso daí me ensinou muito, né? Que é necessário que a gente busque conhecimento, conheça o processo, né? E a partir dali eu melhorei, né? Comecei a estudar mais o mercado, comecei a estudar mais os processos, comecei a entender como atender bem o cliente. E isso me ajudou pra caramba, Fabrício e Guilherme, nessa jornada que eu tenho hoje, né? Eu acredito que é por aí também. Nós começamos mais ou menos do mesmo jeito, sem entender nada do negócio que a gente estava abrindo. E aquilo que o Guilherme falou ainda há pouco aqui, que essa é a média, né? A maioria dos empresários, né, tem uma ideia, vê alguém fazendo alguma coisa, acha que é fácil, quando está começando, quem nunca empreendeu sempre acha que é fácil você empreender, né? Principalmente que eles olham só para quem já teve sucesso, a pessoa Sim. que está com uma boa casa, com uma boa vida, com um bom carro, fala, empresário, tá vendo? Acha que é fácil, né? E aí quer empreender, o fulano faz isso, eu vou lá fazer, porque a gente sempre que anda olha de fora, sempre acha que é mais fácil, mas quando você está de dentro, né, a gente costuma falar isso, a gente também tem problemas nos nossos negócios que a gente vai resolvendo diariamente, né, diariamente, semanalmente, enfim, e acha que é fácil fazer. Então a gente sabe como fazer, sabe o que fazer, mas quando você vai para o dia a dia, é onde que o bicho pega. É aquilo que o Guilherme falou ainda há pouco aqui, né? A teoria na prática é outra coisa, porque a gente vai esbarrar de novo naquele problema que você citou logo no início aqui, gente, né? Que é o problema e também é a solução. É a solução. Então, eu vejo isso, né? Qual que é a grande dificuldade? E às vezes quem está começando a empreender acha que não vai ter esse desafio, que é justamente esbarrar ali em gente, você conseguir fazer algo num tempo adequado, com a margem viável para você vender e girar, né? Porque todo negócio vive de giro, precisa vender, executar ou entregar o produto, fabricar, entregar e receber ali para o estoque girar, para o comércio, para a indústria, enfim, o que for girar. E aí, Guilherme, o que você acha, né, dessa questão do foco aí que a gente estava falando? Se o foco é realmente importante para quem está começando, como você disse no início ali também, o Derlan, para ir atrás de aprender nesses primeiros anos, né, de entender o produto, entender o processo e principalmente entender o mercado, as pessoas, os clientes. É aquele ditado, né? O que você foca, expande. E o empresário ele tem que estar extremamente focado no início, na sobrevivência. Porque 9 entre 10 empresários, eles começam sem dinheiro, começam sem estrutura. E ele precisa fazer tudo na empresa. Ele é o cara que abre a empresa, é o cara que é o financeiro, é o comercial.
às vezes limpa banheiro. Essa é a realidade. Então, se o cara ele não tiver foco ali, ele vai ficar rodando atrás do próprio rabo. Porque quando você é o empresário, ou seja, você toca toda a empresa, no início faz muito sentido, é necessário. Só que com o tempo, a sua empresa vai parar de crescer. Porque você tem que ir devagar para o tático, depois indo para o estratégico. Mas estar no estratégico, sinceramente, ele requer muito dinheiro. Porque você precisa contratar pessoas caras, pessoas capacitadas. E isso não é a realidade inicial do empresário. Então, qual que é a jornada de um empresário que está iniciando? É o cara buscar conhecimento prático. Eu vejo muito conhecimento teórico na internet. O cara, ele faz uma boa copy, você cai, e quando vê um curso totalmente raso, não vai ter um ganho prático. E esse é o diferencial que nós estamos trazendo aqui na Apex. Nós vamos entregar realmente o que mexe o ponteiro, o que faz sentido para o empresário. É literalmente sair aqui e falar assim, cara, isso, se eu aplicar na minha empresa, vai aumentar meu faturamento? Vai ter mais ROI na operação? É isso que nós desejamos entregar. E, inclusive, Fabrício, é um momento oportuno para a gente falar sobre a Apex agora. Sim. Porque esse é um negócio que nós idealizamos. Eu falo que o ser humano, ele tem etapas. A etapa de ganhar dinheiro é importante. Mas se o cara só vive para ganhar dinheiro, ele vai se tornar um cara extremamente vazio. E nos últimos anos, Fabrício, eu comecei a pensar em legado. O que eu vou deixar para a próxima geração? Qual que vai ser o impacto? Qual que vai ser a influência que o Guilherme vai ter nessa geração? E se eu realmente não quero ser conhecido por só um cara que começou do zero, ficou rico, fez muito patrimônio? De jeito nenhum. Eu quero deixar legado. E é onde que esse negócio da Apex fez muito sentido quando nós sentamos e começamos a desenhar. Porque a partir do momento que você chega, conecta com empresários, você traz o conteúdo, traz toda a sua vivência, todos os seus aprendizados e transforma o negócio, você está transformando uma família, você está transformando uma geração. E é isso que faz muito sentido, é isso que conectou eu, Derlan e o Fabrício. Nós queremos conectar e transformar negócios. Transformar negócios, não estamos falando de pessoas jurídicas, estamos falando de pessoas físicas. Porque o negócio são pessoas físicas que fazem uma PJ. Então, Fabrício, conta um pouco pra gente o que é a Apex e o que nós estamos propondo nesse negócio. Guilherme, legal. Mas eu acredito que nós já estamos falando da Apex desde o início, né? Quando a gente está falando de transformação, de gente. Mas é importante, assim, a gente deixar claro, né? Então, a Apex nasceu lá atrás, essa marca, né? Eu criei esse nome, achava um nome interessante, que significa ápice, né? Que significa topo. Hoje eu vejo bastante Apex aí na rua, né? Barbearia Apex, não sei o quê. Então, um nome que ganhou o mercado, enfim, mas a ideia do nome, ele já diz muito, né? Que é essa jornada de você sair da base, do mundo dos negócios, da pessoa física e alcançar o topo e principalmente ficar ali no topo. E a ideia é essa, né? Ajudar as pessoas, os empresários a se desenvolverem, né? A melhorar os seus negócios como? Aprendendo e aplicando, né? Então eu fui lá, aprendi na prática, no sofrimento, está trazendo isso para o dia a dia dos empresários. Mas o que eu acredito que nós temos de diferencial é de entender a dor do empresário, o momento dele. Não é trazer uma metodologia da NASA para querer aplicar num negócio pequeno. Às vezes o empresário chega, cara, o que é que você faz igual você fez naquela outra empresa? Mas aquela empresa tem 30 anos, ele já tem 4, 5 anos que a gente está fazendo um projeto lá de melhoria. Né? O seu momento aqui é outro. Então, entender o momento do empresário, levar para ele essa consciência e falar, cara, não é melhor a gente desenvolver isso aqui agora? Ao invés de querer sair fazer um pacotão aqui, um pacotão de melhoria que não roda, trava, né? Porque vai depender das pessoas. Então a Apex é isso, é pegar ali e ajudar as pessoas nessa jornada rumo ao topo, passo a passo, né? De acordo com o momento que ela está vivendo, o que ela precisa naquele momento. Né? O Guilherme citou ainda há pouco, que a gente se conheceu nesse formato, né? Eu fui numa consultoria lá na Crops, que é a sua indústria lá no agronegócio. E ali a gente fez um projeto na área comercial, outros na área financeira, outros eu estou ajudando os caras na área econômica, o cara quer expandir, quer trazer um sócio, quer vender uma empresa ou quer comprar uma empresa, já está em outra fase, está em outro estágio, né? Então, cada momento da empresa, ele reflete ali a situação, a dor daquele momento, e a Apex eu acho que é isso, né? Acredito que é isso. É entender o momento do empresário, a gente que já viveu, passou por essas jornadas, já tive negócio, já comprei, já vendi, já reestruturei, enfim, então a gente ajudar ele ali a entender em qual momento que ele está e como que ele pode chegar a dar o próximo passo. E Fabrício, você me trouxe uns problemas bons, viu? Porque quando eu conheci o Fabrício, eu estava com a necessidade. Qual que é a necessidade? Vendas.
Eu estava totalmente às cegas. Como eu vim do ramo de construção civil, eu fazia lançamentos de casa, você coloca na mão de corretor, eles vendem. Você não tem um time comercial interno na construtora. Venda terceirizada. Venda terceirizada. Quando eu abri a indústria, eu falei, cara, eu não sei vender. A vida toda, eu deleguei a venda para terceiros. E aí o Fabrício entrou, ele trouxe tecnologia, trouxe processos, trouxe trabalho de liderança. E isso me trouxe um grande problema. Começou a vender muito. E aí, quando você começa a vender muito, você começa a entender os problemas que você tem de processo, de indústria, de pessoas. E se não tomar cuidado, quem vende muito quebra. Interessante. Já diz um livro que eu li recentemente, que ele diz que a morte ela é inevitável, mas a busca por conhecimento é opcional. Com certeza. Então, eu creio que todo empresário ele tem que buscar o conhecimento. Não tem como. Hoje você pode pegar um pendrive com algum conhecimento e colocar no computador ali, mas vai ficar lá. Uma coisa é você pegar o que tem no pendrive e você colocar na sua mente, e você desenvolver um trabalho em relação àquilo, né? Então, hoje, com o que as empresas e os empresários estão vivendo, há uma mudança radical de 10 anos para cá, né? E se a gente não buscar esse conhecimento, não procurar empresas igual a Apex, é fadado ao fracasso. Por quê? Porque mudança gera conflitos. Né? E hoje nós estamos vivendo, a gente quase não falou sobre governo, mas numa atual conjuntura que nós estamos vivendo é uma mudança radical. E mudou o sacerdote, mudou-se as leis. Com certeza. Então a gente tem que se adaptar conforme a realidade. Então, hoje o empresariado ele tem que pensar muito com uma visão de resiliência. Fabrício e Guilherme, porque senão a primeira pedra, o primeiro tropeço que tem ali na frente, ele vai parar. Ele vai desistir. O desafio hoje é gigante, né? A gente, além de ter todos os desafios mercadológicos, né, de desenvolver, lançar produto, vender, nós ainda, né, enfrentamos hoje, eu acho que podemos dizer isso, uma crise, né? O empresário hoje está sendo tratado como vilão e o colaborador como coitadinho. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe o quão difícil é gerar emprego, a gente sabe o quão difícil é, por exemplo, semana que vem já é semana de folha, então a gente já vai ficando preocupado, tem que pagar a folha, pagar todo mundo ali, então a gente já tem essa preocupação ali diariamente, e é fornecedor, é uma responsabilidade muito grande, né? São dezenas, centenas, milhares de pessoas, famílias nas empresas que a gente opera, e a gente sabe desse desafio, e a gente está sendo muito atacado, né? Além de ter esse ataque tributário do Brasil, essa complexidade gigante, um ataque hoje direto ao empresariado, né? Como se nós fôssemos algum carrasco, né? Eu acho que não é por aí, né? Quem trabalha, quem tem vontade de crescer, de empreender, sabe o desafio como que é, a dificuldade, você colocou bem, né? E o Guilherme trouxe bem ali uma situação, né, de venda. Eu falo isso aí na rua, já falei para o Guilherme, vender é a parte que eu acho mais fácil, o mais difícil que eu acho é entregar. Né? A partir do momento que você tem que executar um serviço com qualidade, garantir que o cliente vai receber aquilo que você prometeu, fazer um acompanhamento, um pós-venda. Se for uma indústria, né, você tem que produzir aquilo, entregar, colocar lá na indústria do cliente, lá na distribuidora, né, o material de construção, você tem que garantir que aquele material vai chegar a tempo e hora lá na obra do cliente, né, para que ele possa executar o serviço. Então, o desafio também de execução ele é muito grande, né? Mas tudo nasce na venda, né? A empresa precisa de vender, todo mundo precisa trabalhar pensando em vendas, né? Acho que tem que ter essa cultura, a empresa precisa entender, e não é proteger a área comercial não, porque muitos lugares onde eu ando aí também, o comercial é um pouco inflado, né? Se acham demais, às vezes que vendem bem, não sei o que, tá batendo meta, só que depende todo o mecanismo para a coisa funcionar, depende de vender, depende de produzir, de entregar, de receber para pagar, né? Então, vai ali todo o pessoal do operacional, da logística, da administração, é um conjunto, uma engrenagem, e esse é um trabalho do líder, né, de conectar essas partes, trazer ali, né, a importância que todos têm dentro do processo, mas que todo mundo tem essa visão que tudo nasce lá da venda para o negócio acontecer. Então, dentro dos grandes desafios que os empreendedores têm, realmente é vender, porque se não vende, quebra. O Guilherme trouxe uma abordagem bem interessante, né, que a gente fala que se vender muito pode quebrar, porque se estiver vendendo errado, com preço errado, com margem errada, com estratégia errada, né, o negócio ele vai quebrar. Às vezes você chega num cliente, eu converso com alguns empresários, cara, estou vendendo, o contador apresenta lá que está dando lucro, fala, cara, lucro é contábil, né? E não tem caixa, aí você vai ver, muitas vezes o preço está errado, né? A margem ali que ele colocou está errada. Como você precificou isso? Não, porque o fulano vende tanto,
eu vendo um pouco abaixo para mim ter uma competitividade. Cara, mas você não fez um estudo, né? Não fez um comparativo dentro dos seus custos, da sua realidade. Talvez ou às vezes o preço tá bem colocado, mas não tem volume de venda. Então eu vejo, são várias dificuldades, mas as vendas, tudo nasce ali, né? Esse é o problema, é que os empresários não fazem um básico bem feito. Hoje, a média é muito baixa. Se você faz o básico bem feito, você já se destaca. Sem dúvida. Então, vender muito, ele é um ponto que revela outros problemas. Foi onde que eu me encontrei com vários problemas processuais, vários problemas de pessoas, vários problemas com entrega. Então, o empresário, o bom líder ali, ele tem que enxergar todos os quadrantes da empresa. E aí, a missão dele é fazer ajustes de pontas. Opa, o processo aqui tá errado, vamos dar uma melhorada. Se você tiver essa visão de todo o seu negócio por cima e conseguir vindo arando as arestas, podando as arestas, com certeza esse negócio ele vai crescer, porque hoje você se tornou melhor do que ontem. O segredo do negócio é esse que o Derlan falou, resiliência. O empresário, ele precisa, ponto número 1, é ter coragem. Porque empreender no Brasil, você sair da comodidade, ser CLT, não preocupar com nada, para empreender já é um ponto, assim, fora da curva. E o segundo é ser resiliente. Quantas vezes eu quis desistir? Falei assim, cara, isso aqui é muito difícil, é muita pressão, não dormir à noite, é muito boleto a pagar, será que compensa? Mas no final das contas compensa. Eu sou muito feliz do que faço. Eu vou fazer uma pergunta bomba, Guilherme. Eu gosto dessas. Eu sei que tem muitas pessoas que hoje estão nos assistindo que quebraram. Uhum. Estão sem dinheiro, devendo o banco, devendo o governo. E em relação a essa situação dessas pessoas que estão nos ouvindo, o que você tem a falar para elas? Há ainda uma solução? Há um caminho? Como sair? Como voltar a empreender? Olha, tem pessoas que falam que não tem solução só para a morte, mas eu já vi algumas pessoas, já ouvi falar de algumas pessoas que ressuscitaram. Então, tem caminho para tudo, Derlan. É sentar com alguém que tem conhecimento para te ajudar. Porque se você quebrou o seu negócio, significa que a primeira pessoa que quebrou foi você, certo? A pessoa física. O segundo é que você não teve alguma expertise, ele faltou para você tocar esse negócio. Então, qual que é o seu segmento? A primeira pergunta é essa. Eu sou o segmento do varejo. Eu tenho uma loja, eu tenho uma indústria. No seu segmento, tá todo mundo quebrado ou tem algumas pessoas que estão prosperando? Não, tem pessoas que estão prosperando. Opa, então você está fazendo uma coisa errada ou alguém está fazendo algo melhor que você. Por isso, Derlan, que eu sempre me conecto com pessoas que são melhores que eu. Porque os caras já trilhou o caminho. Eu tenho indústria, beleza, mas quantas centenas de indústrias que estão na minha frente? Pô, por que eu não conecto com essas pessoas? Como que... eu tenho uma construtora. Quantas centenas de indústrias de construtora que está na minha frente? Por que eu não conecto com essas pessoas que têm conhecimento? Porque isso faz o diferencial. Pode ser que, por falta de um detalhe do seu negócio, você entrou no caminho errado. E isso fez com que você quebrasse. Qual que é o risco do mercado agora? Tem muita gente que está alavancado. Entrou em muita dívida, juros 15%. O que acontece com juros 15%? Come todo o seu lucro. Estou com um empréstimo tomado ali. Poxa, pagando aí com juros 15%, meu amigo. Seu lucro vai embora. Se brincar, você está no prejuízo. Então, isso faz engolir muitos empresários. Por exemplo, Derlan, esse ano era um ano que eu iria expandir minha indústria. Até conversa com o Fabrício, estava no nosso plano de negócio, 2025, abrir uma nova planta. Exatamente. Só que o mercado não é momento de expansão. O que eu fiz? Opa, mudei a estratégia. Tá errado? Cara, claro que não. Eu queria abrir uma nova planta? É claro que sim, eu quero expandir, eu quero crescer. É poder, né? Mas eu tô com o pé no chão. O governo não está ajudando, principalmente o agronegócio. Então, por que eu vou me arriscar ainda mais? Opa, só de abrir meu CNPJ eu já estou arriscando. Agora, eu vou alavancar. Então, assim, essa visão, estratégia de negócio faz com que eu tome as decisões certas. Por isso que o nosso grupo de empresários aqui, a gente sempre está trocando figurinha. Estamos trocando conhecimento. Qualquer coisa que eu estou na dúvida, eu ligo pro Fabrício. Fabrício, me ajuda isso aqui, ele sempre está à disposição. Então, é essa conexão com empresários, com pessoas que têm conhecimento, que faz a gente tomar as decisões certas. Já dizia aquele livro de 2.000 anos atrás, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, o empresário ele precisa estar o tempo todo com conselhos de diferentes pessoas.
Então, assim, o que a gente pode resumir disso, em relação a você, empresário, que está ali numa situação que não consegue nem dormir à noite, é que o sábio ele começa no fim, o tolo termina no começo. Então, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para empreender, nunca é tarde para recomeçar, né? O empresário ele tem que ter esse sangue quente, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas a gente tem como preparar o amanhã, né? Então, essa é a ideia de nós aqui da Apex, né? Exatamente. É justamente trabalhar esse amanhã, né? Trabalhando hoje, pensando também no amanhã, justamente para que não quebre. É a regra de Pareto, tem os 80-20. Os 80%, os 20% tá sobre os 80%. Então, a gente foca nesses 20% que faz toda a diferença. O Brasil não tá ajudando. Cara, o que eu vou poder fazer com a decisão do nosso presidente? Nada. Eu não tenho influência nenhuma ali. Então, o meu comercial, principalmente, foi assim, cara, e aí? Qual que é o próximo passo? O mercado tá todo mundo estável, todo mundo para trás. O que vai acontecer? Tá influindo diretamente no agronegócio. Falei, pô, gente, isso não tá totalmente fora do nosso alcance. Vamos ficar informado, mas vamos fazer nosso papel bem feito? Vamos lá, vamos vender, vamos fazer ligação, vamos atrás, vamos conectar com os clientes. Então, o que tá no meu alcance, eu faço. Mas o que tá fora ali, meu irmão, sinto muito. Eu não posso fazer nada. Então, isso não vai tirar o meu sono da noite. Porque se a gente não prestar atenção, Fabrício, todo dia a gente acorda no meio da noite, fica pensando e não dorme mais. Quantos empresários estão nessa situação? Sem dúvida. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, ou não? Eu já passei algumas dezenas de vezes. E se eu posso contribuir, né? O que eu diria para esse empresário que está numa situação difícil, né? Quebrou, está numa crise, está com dificuldade, está alavancado, está tomado, é calma. Né? Porque o desespero, o medo, ele pode levar um caminho ainda pior. E o Guilherme tocou num fato no início aqui, né? Falou de quem começa sem dinheiro. E quando quebra, igual você falou, quebra a pessoa física. Não, só está sem dinheiro. Não quer dizer que a pessoa quebrou. Principalmente que ela já tem bagagem. E agora já tem história. Tem o conhecimento. Tem o conhecimento. E eu falo para vocês, tem coisas no mundo do negócio que é mais importante que o dinheiro. Né? Conexões, conhecimento, né? Saber lidar e resolver com problemas, com pressão, inteligência emocional. Muitas vezes é mais importante que o dinheiro. Porque às vezes... Eu conheço muitas empresas que faturam, mas que estão nessa situação. Aí como que chega a esse ponto? O cara fatura 20 milhões por mês, 30, né? Fatura milhões aí por ano e está com problema. Tem um amigo meu, empresário, né, do mundo da energia, ele faturava ali 60, 70 milhões por ano antes da pandemia, depois passou para 300 depois da pandemia. E aí eu encontrei com ele recentemente, ele me ligou, a gente conversou e ele falou, Fabrício, quando eu estava vendendo ali 5, 6 milhões por mês, eu estava feliz. Estava comprando barco, viajando, caminhonete, zero, estava muito feliz. Agora, faturamos 300 milhões no ano passado, vamos abrir RJ. Como que explica isso? É verdade. Né? Como que explica isso? Então, às vezes, as pessoas ficam iludidas com a métrica de faturamento. Está faturando muito, que é o dinheiro. Às vezes, o dinheiro está até entrando, mas está saindo demais. Né? Às vezes, um outro caso que aconteceu foi de uma... academia, a pessoa me procurou, cara, eu investi 2 milhões nessa academia, é um dinheiro de uma herança que eu peguei, já tenho 2 anos aqui, não vejo dinheiro, não sei o que e tal, e eu fui analisar aquilo lá com o empresário. Aí nós fizemos lá, né, os demonstrativos e tal, e aí eu falei, cara, você tá tendo lucro operacional, só que aqui você já trocou as esteiras, né, com 2 anos ele já tinha trocado as esteiras, porque ele achou que aquele tinha comprado primeiro era meio ruim, meio fraco, trocou por uns mais top, já tinha colocado aqueles interclima, né, aqueles ecobrisa lá na academia, então já tinha investido quase 600 mil em 2 anos. Eu falei, não é que seu negócio não está gerando caixa, ele gera, só que você está reinvestindo desordenadamente e daí o empresário não consegue ver onde vai o dinheiro. Então, o Derlan contou um caso né, ainda há pouco sobre problema, causa e efeito. Às vezes está endividado, está tomado e acha que o problema é falta de caixa, mas não é, gera caixa. Aí qual que é o problema? Né, Derlan, se você puder contar um pouquinho para nós, eu achei bem interessante esse aprendizado, aquele ensinamento, né? O que é problema, o que é causa e o que é efeito. E eu vejo que os empresários têm muita dificuldade em identificar isso. Acho que é uma coisa só, né? É verdade, não é uma coisa só. Né? Eu vou fazer uma analogia, né, para o empresariado entender. E aquele também que não é empreendedor ainda, mas quer empreender. Né? Então é interessante a gente fazer uma analogia aqui em relação a uma dor de cabeça. A pessoa chega e diz, o que você tem? Não, eu estou com um problema muito sério. Não, eu estou com uma dor de cabeça. Todos os dias eu estou com dor de cabeça.
e eu tomo remédio ali paliativamente, passa a dor de cabeça, mas amanhã volta novamente, à noite eu durmo com dor de cabeça. E às vezes o problema não é a dor de cabeça. Às vezes o problema é outra coisa, né? Então, o que acontece? Aí aquela pessoa que, na verdade, diz que o problema está com dor de cabeça, ela tem um problema no estômago. Ela tem gastrite. E, consequentemente, a gente já começa a raciocinar. Pô, peraí. O problema é a dor de cabeça ou é a gastrite? Aí entra essa situação, Fabrício, que, na verdade, o problema... Na verdade, a gente não tem que atacar ali aquele remédio, né, para dor de cabeça, mas sim a questão da alimentação. O problema nem um nem outro, né? Nenhum e nem outro. O problema é a alimentação. Alimentação. É a causa, então, né? É a causa. Então, às vezes, a gente está atacando um problema que, na verdade, a gente tem que atacar a causa. Então, se a gente tiver uma alimentação saudável, por exemplo, não vai haver a gastrite e não, consequentemente, não teremos a dor de cabeça. Então, qual é o problema aí? Na verdade, é a gastrite, né? Qual a causa? A má alimentação. E Perfeito. Qual o efeito do problema? A dor de cabeça. Assim também é dentro do mercado empresarial, né? Tem muita gente batizando o nome de algo como problema e não é o problema. Exatamente. Eu tô sem dinheiro. Pô, mas espera aí. Sem dinheiro é o problema? Então a gente tem que atacar a causa. Então acho que tanto o Fabrício como o Guilherme, como eu, a gente já tem empresas, né, no ramo tanto de transporte, é algo em comum entre eu e o Guilherme, e no ramo de comércio também, né? Então, a gente se depara todos os dias com isso. E a gente tem que separar isso. Se não aprender a separar, não adianta. E o efeito, falta de dinheiro, tá aí em 9 entre 10 empresários brasileiros, né? Exatamente. E o que você fala aí, Fabrício, sobre como solucionar esse efeito, falta de dinheiro? Primeiro, precisa de fazer uma busca pela verdade do que está acontecendo, né? Muitas vezes o empresário fica meio míope, ou, dependendo do tamanho do negócio dele, a equipe blinda ele, então ele não sabe o problema na ponta. Eu sei porque, por exemplo, quando eu vou vender uma consultoria, né, eu converso com o empresário, ele me passa uma visão assim, que não sei o quê, que o negócio dele é aquilo e tal. Eu falo, então tá bom, semana que vem a gente vai começar a fazer o kickoff lá e tal, e aí eu vou conversar com a equipe. A equipe, ele tá em Marte, a equipe dele tá em Vênus, ou tá lá em Júpiter, entendeu? Então, assim, tá desconectado, desalinhado. Então, começa por esse entendimento, essa busca pela verdade, a busca pela clareza dentro da empresa, dentro do negócio, né? Então, a partir do momento que ele começa a ter clareza, e isso muitas vezes vem dos números, né, bem estruturado, das informações que chegam para ele, da rotina do dia a dia, da execução dos processos, das tarefas, começa a se trazer essa clareza, porque eu começo a ter dados, assim como o médico, né? Você vai no médico para ver um problema, você citou aí da gastrite, vai ver, a primeira coisa é os exames. Porque os exames, eu preciso de ver, né? fazer o diagnóstico. Eu preciso de ver os números aqui, como é que está seu exame de sangue, de urina, disso, daquilo, outro, eletrocardiograma, para mim entender qual que é o seu estado. Então, o que eu vejo, às vezes o empresário ele fica meio míope ali. É normal, acho que o empresário mesmo, ele precisa ter foco, principalmente nos primeiros, vou falar assim, 7, 10 anos do negócio, está dentro do negócio, vivendo o negócio. O foco dele é ali, a bolha dele é aquilo ali, o mundo dele é aquele negócio ali, aquele mercado, né? Então, ele está inserido naquilo ali. Mas ele vai ficando meio míope ali, porque a equipe blinda, os gerentes blindam, os supervisores, não deixam os problemas chegar no empresário, né? Então dá uma mascarada, ele não enxerga muitas vezes qual que é o problema de caixa, se está vendendo pouco, ou se a margem é baixa. Esse dia mesmo eu estava num cliente, os caras estavam dando lá 17% de média de desconto em cima do preço de tabela, né? Isso lá no negócio dele estava representando 170, 200 mil por mês de desconto, né? E aí não estava entendendo porque não estava fazendo mais, está vendendo, está faturando muito e uma visão equivocado, olhando só para o faturamento, não olhando para resultado. Não, quantas vezes, Fabrício, eu entro numa loja, eu nem pedi desconto, o cara assim, eu vou te dar 5% de desconto. De medo, 10%, vendedor, né? Automático, né? Automático. Exatamente. Qual sentido faz isso? Então, assim, às vezes a causa tá aí, né? Uma venda mal feita, um preço mal colocado, a falta de visão sobre dados, informações da empresa. Então, essa falta de clareza já é o início do problema da pessoa não entender qual que é a verdade do negócio dela. Fora isso, tem os problemas, né? Às vezes o empresário, né,
viaja um pouco, o negócio começou a fazer um dinheiro, ele já começa a comprar chácara, fazenda, carro, começa a desviar o dinheiro do Usa o carro. capital de giro. Faz os investimentos, como eu citei lá o exemplo da academia, né? Desordenado, ele não está vendo que ele está reinvestindo o dinheiro ali, ele não sabe nem se aquilo vai agregar mais valor, mas é uma visão dele do dia a dia que ele acha que fazer aquele investimento é importante para o negócio dele naquele momento, mas não é uma coisa estratégica, pensada, né? Então, acho que é por aí. Essa dificuldade de ter essa clareza, muitas vezes ofusca entender qual que é a causa dos problemas e pensa que o problema é falta de caixa, o negócio não presta. Eu vejo um negócio fantástico, produtos fantásticos, pessoas fantásticas aí na rua, empreendendo, que o negócio não vira. E igual o Guilherme falou, tem construtora que fatura X, que vende tanto, tem outras bilionárias. Qual que é a diferença de uma empresa no mesmo segmento que a sua, né, que está lá na frente, você, alguém que está um pouco mais abaixo? O que acontece? O que é a diferença? O que eu vejo, de novo, é a pessoa, é o líder. Cabeça é a do capacidade do dono, porque o negócio é o reflexo do dono. Fabrício, você comentando aí, eu me recordei de algo que aconteceu conosco na empresa, né? E o que acontece? Vamos falar daqueles empresários médios, né, com faturamento médio aí, tá? O cara que fatura aí, vamos dizer, 400 mil por mês, né? E aí, esse empresário, ele tem uma situação, né, que aconteceu comigo uma certa vez. Que aí eu pensei que eu tinha sucesso, né? Eu consegui o sucesso e tal. No outro, eu tô faturando 400 mil, 500 mil por mês, tá ótimo aquilo outro. Só que eu vivia o dia e a noite dentro da empresa. E um certo dia chegou um sábio, né? Dentro da empresa, você só vai ter sucesso no dia que você sair daqui e a empresa continuar rodando. Então, assim, nesse sentido, aquilo ali foi um baque para mim, né? Então, assim, eu queria ouvir vocês sobre isso, né? Porque hoje nós temos no mercado muitos empresários presos. Ele não consegue nem passar 10 dias fora do estado, porque senão a empresa quebra. Eu acho que estar preso dentro da empresa, ela é necessário e faz parte de uma etapa. Sim. Porque você precisa conhecer seu negócio. Quanto mais conhecer, melhor. Então, passar dias, horas, eu não coloco fé em empresário que trabalhe menos que 10 horas. No começo, 10, 12 horas, isso é o básico que deve ser feito. Mas chega um tempo que o seu negócio ele precisa ter autonomia. Então, o empresário ele começa no operacional. Ele vai subindo no operacional e no tático. Mas o certo ele está ali no estratégico, porque ele precisa direcionar a empresa. Se você está afundado na operação, sinto muito. Você vai deixar muitas oportunidades de mercado passar diante de você, Derlan. Então, faz parte. Eu acredito, todos os meus negócios que eu entrei, eu fui para o operacional, eu trabalhei muito, várias horas de trabalho, mas aos poucos eu vou criando time, eu vou estruturando, e cada negócio que eu abro depois disso fica ainda mais fácil, porque eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais inteligência de gestão, de negócio, de pessoas, consigo entender com clareza o que precisa ser feito ali dentro, qual tecnologia eu tenho que entender no meu negócio. E o que dá muito tempo para o empresário hoje é tecnologia. Imagine você fazer tudo o que você faz hoje em planilha, Derlan. Como que a conta fecha? Quantas pessoas precisariam trabalhar ali mais? Hoje a tecnologia, ela ainda é um diferencial, uma IA. Só que daqui uns dias vai ser igual o Instagram, virou commodity. Se você não estiver lá dentro, você está fora do jogo. Mas aí nós estamos num mercado que tem um diferencial. Então, estar dentro da empresa faz parte, é necessário e não coloque na sua cabeça, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, se é empresário, você tem que estar só no estratégico. Poxa, peraí, que fase que você está? Primeiro entender a fase que você está, para depois entender se você deve realmente estar no estratégico nesse momento. Porque estar no estratégico, eu volto a falar, é caro. Você precisa de pessoas capacitadas, porque o seu negócio vai pro buraco. Guilherme, você falou uma coisa aí fundamental para essa questão de sair do operacional. Também vejo hoje bastante nas redes sociais, o empresário tem que sair do operacional, não sei o quê. De novo, eu volto e penso, essa pessoa que está falando isso, ou ela nunca viveu um ambiente de negócio, nunca empreendeu, nunca montou um negócio do zero, nunca comprou um negócio para reestruturar, ou ela está querendo só uma oferta, mesmo uma promessa vazia para vender. Porque quem é de negócio sabe que, como você falou ali, você começa ali no operacional, no tático, né, gerenciando aquelas equipes, para ir criando uma estrutura, né? Outro dia a gente estava negociando uma indústria, né, que vocês estavam participando, lá o empreendedor que estava buscando investidor,
a gente estava falando de estrutura, ele estava falando de estrutura física, né? E aqui nós estamos falando de estrutura de gestão, uma equipe de confiança, né? Você precisa de treinar, capacitar líderes dentro da empresa para que possa te dar essa possibilidade de você ter mais tempo para ir saindo para o estratégico, né? Não é pegar um negócio pequeno, médio, como você falou, né, Derlan? Ou uma empresa que fatura 400, 500 mil aqui no Brasil, ela está passando de pequena para média, e aí ela tem desafios gigantes, que está saindo do regime do Simples Nacional, vai para o lucro real, ou se vai para o lucro presumido, né? E depois, outro dia, nós vamos falar dessa questão de tributação. E então, o que eu vejo ali? Não tem como a pessoa, vou sair do operacional e deixar na mão dos outros, se deixar, vai quebrar. Porque vale aquela máxima dos antigos, o olho do dono é que engorda o negócio. Eu costumo dizer isso. Eu acho que tem que ter um dos sócios à frente do negócio que responde por aquilo ali, mesmo se for só estratégico. O investidor precisa acompanhar, saber o que está acontecendo, qual que é o fluxo, o caminho do dinheiro. Então, nós falamos muito hoje aqui de clareza e tocamos nesse ponto importante também, estrutura. Para crescer, precisa ter estrutura. Né? Não tem como você ir colocando pavimento, aí vocês são da construção civil, e subindo lá se não tiver os pilares bem definidos. Né? Precisa ter uma estrutura, uma cadeia de comando, processo bem definido, tecnologia que consegue dar velocidade, dar informação, precisa ter liderança. Então, esses 3 pilares são fundamentais para ir saindo, né, do operacional, e ali sim o empresário ter mais tempo para ele poder pensar estrategicamente, buscar outros mercados, o que está sendo feito em outros mercados que ele pode aplicar no negócio dele, buscar conhecimento, e só tem um jeito, através de aprendizado, conhecimento prático aplicado dentro do negócio dele no dia a dia. Verdade. O interessante também é pensar o seguinte, que hoje, vamos falar um pouco de empresa de médio para grande porte. Né? Falando daquele quebrado, daquele que está saindo do pequeno para o médio, agora vamos falar do médio para o grande. Né? Hoje, quando se fala do médio para o grande, ele já tem que ter uma equipe estruturada, tem que ter processos bem definidos, ou em andamento. Né? Então, é interessante a gente saber de algo que, quando a gente chega nesse cenário de mudança de médio para grande porte, os riscos, eles aumentam. Com certeza. Porque uma vez que quando você quebra, que tem só 100 mil reais, você vai lá e trabalha no CLT, 50 mil você tem em 5, 6 meses, dependendo da sua função, da sua experiência. Agora, uma empresa que fatura 30, 40 milhões, né, por mês, aí vai ser mais difícil fazer aquela alavancagem. Né? Então, é interessante, nesse cenário, a gente começar a entender a empresa não somente em termos de gestão, ou seja, olhando o escopo. O que é o escopo? É o limite da empresa para dentro dela. Isso aí nós chamamos de gestão. Né? Então, por exemplo, vendas, gestão de vendas. Estoque, gestão de estoque. Pessoas, gestão de pessoas. Então, nós estamos com um grande grupo de gestão ali dentro. Só que quando uma empresa cresce ao ponto do faturamento dela sair de, vamos dar um exemplo, de 500 mil para 5 milhões por mês, ele tem que começar a analisar do escopo da empresa para fora. Muito mais. Por quê? Porque lá fora tem um concorrente, lá fora tem um governo, lá fora tem os cenários, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, essa mudança, o tarifaço, por exemplo. Quer dizer, eu não estava preparado para isso, meu estoque já está pronto para levar para os Estados Unidos e eu não posso levá-lo. Então, isso aí é algo que a gente tem que analisar muito bem quando essas empresas estão de médio para grande porte e grande porte. Então, esse conceito não é mais gestão, e sim governança. É o conceito que muitos empresários hoje não conhecem, que é a governança corporativa. É conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do meu concorrente, é conhecer como está a relação do governo nosso, nacional, com o governo de fora. Então, tudo isso tem que colocar na mesa para uma tomada de decisão, Fabrício e Guilherme. Porque, senão, também, numa situação que nós estamos vendendo bem, do nada, vamos dizer que nós somos vendedores de laranja, e eu estou com toda a minha laranja, minha produção no Porto de Santos, para levar para os Estados Unidos. E 5 dias antes diz, olha, vai aumentar 50%. Como é que fica a minha empresa? Quebra. Eu costumo dizer, aqui antes do Guilherme complementar, que a média empresa está no limbo empresarial. Porque o cenário da média é o seguinte, ou ela está crescendo ou uma que está grande está descendo. Né? E para mim existem 2 tipos de empresa consolidada, a pequena e a grande. Você não conhece uma média empresa consolidada.
o ambiente mais competitivo que existe é o médio. Porque, como você disse, o risco é alto, ela ainda não tem as estruturas de uma grande companhia, então ela não tem esse corporativismo, né? Essa governança que uma grande já atingiu. Então, ela, ou seja, ela tem mentalidade pequena, cresceu, muitas vezes é uma empresa familiar, ou 2 sócios ali que foram fazendo um negócio, 3, e o negócio deu uma explodida, né? E eles estão meio até assustados, assim, o negócio cresceu rápido, né? E o que eles fazem ali hoje para trazer essa governança? Então, a média empresa é a que eu vejo que tem os maiores desafios, os maiores riscos, justamente por causa disso. É alguém que está passando, como se estivesse passando pela adolescência, sabe aquela fase mais problemática ali, as maiores crises, né? Então, a média empresa, ela vive essa crise, né? Com mentalidade ainda de pequena para média, e aí ele tem que tomar uma decisão importante. Cara, eu vou ser grande, vou faturar acima de 80 milhões por mês, 100, 300, ou eu vou ficar nesse jogo aqui, porque exige muito recurso, como você falou, tanto financeiro quanto de gente, porque de 500 mil para 5 milhões, você às vezes tem que ter 8, 5 vezes mais gente para fazer aquilo, mais recurso, né? Então, o tombo é maior, aquele negócio. Quando maior é maior o tombo, que você citou aí. Então, vejo isso. A média empresa é que tem os maiores desafios, né? E nós estamos aqui também com esse foco, né? Olhando para esse médio empresário, para ajudá-lo ali a estruturar suas bases. Guilherme, como você vê isso aí, que você tem negócios lá que estão médios, né? Ali já passando para grande. Como que é esse dia a dia? Essa é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes, viu, Fabrício? Será que eu estou disposto a me tornar grande? Será que eu dou o próximo passo? Porque quando a gente tá no meio do negócio ali, a gente começa a perceber que a dor de cabeça, a angústia que você vai sofrer para se tornar o grande, ela é grande. E se o empresário não tiver resiliência, ele vai se perder no meio do caminho. É igual aquele amigo que falou, nossa, eu faturava 30 milhões, estava feliz demais, agora com 300, quebrei. É um passo que você, empresário, deve pensar. Será que vale a pena? Será que você está disposto? Porque se a resposta for sim, você mete a cara. Você vai, mas você tem que saber que vai ser dias e noites trabalhando, que você precisa entregar o máximo, que a responsabilidade é sua. Apesar que você tem vários líderes, estrutura, no final do dia, a responsabilidade de pagar a folha é sua. A responsabilidade da visão estratégica do negócio é sua. A responsabilidade da governança do negócio é sua. Então, é uma responsabilidade muito grande para o empresário. Por isso que eu bato muito em cima do Estado. Será que... O que seria o Estado sem nós, empresários? O Estado não produz. Quem produz somos nós. Eu costumo falar isso também. Vamos ficar 3 meses sem recolher as guias e ver o que acontece, né? Mas não podemos agir dessa forma. Né? Nós temos que buscar uma solução conjunta para sair dessa situação. E você comentou bem, Guilherme, desculpa te interromper aí, mas já complementando, eu acredito assim também. Acho que a pessoa está com um negócio pequeno e está feliz, está ótimo, né? Tudo certo. Crescer dá trabalho, né? O Jorge Paulo Lema fala isso aí, que acabou virando assim uma lenda no mundo corporativo, né? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, mas pensar grande dá mais trabalho. Com né? certeza. Mais gente você precisa lidar. Então, às vezes, o empresário ali, o pequeno empresário, tá feliz com o pequeno, negócio na mão. O que a gente pode ajudar ele a melhorar ainda mais a visão, a clareza, dele ter aquele negócio mais enxuto e buscar essa melhoria, não é mesmo? É otimizar os processos ali. Com certeza vai fazer todo o diferencial. E quando a gente fala sobre pagar guias, eu lembrei na hora, vários meses, eu pagando uma guia pro Estado, eu falei, cara, o Estado tá tirando mais que eu, minha pessoa física. Sócio majoritário. Majoritário, não tem risco nenhum. Não, mas ele fica com a metade, né? Mais da metade, é verdade. Você vai com o lucro real ali, tudo. Se você colocar os encargos trabalhistas, fica com mais da metade, não ajuda, ainda atrapalha. Isso, porque quando você olha ali, você tem o LL, o lucro líquido da sua operação, mas qual que é o seu prolabore? Qual que é a sua distribuição de lucro? Exatamente. É muito menor do que o seu LL, deve ser, claro. E reinvestimento, né? Você precisa usar o lucro para reinvestir. Com certeza, e aí você pega, leva tudo que você tem que pagar de imposto, fala, cara, o Estado ganha muito mais que eu. Muito mais. Então, assim, isso é um desafio para o empresário. A gente tem que amar pessoas, mas o governo, eu acredito que tem que ser menor cada vez mais. Eu também concordo. Delan, né, para a gente ir finalizando aqui, o que seria a dica de tudo isso que a gente falou hoje aqui, né, de clareza, de estrutura, de liderança, de gente, de tributos, de governo, enfim, falamos, acho que bastante coisa aqui, coisas interessantes, importantes para o empresário, para nós, né, que a gente vive isso no dia a dia, essas dores, como resolver isso. Deixa uma dica aí para o pessoal, né, para quem está começando, ou para o médio empresário, que você citou bem aí,
Como pode fazer uma mudança, começar hoje essa mudança no negócio dele? Eu vejo que a mudança hoje, ela tem que começar pelo conhecimento. A própria Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos liberta, né? Então, isso serve para qualquer ramo. Não é somente para o ramo espiritual, a área espiritual nossa, não. A empresa também. Quando você conhece a verdade de um negócio, ele vai te libertar, ele vai te colocar em outros patamares. Então, eu digo assim, que, como um livro que eu li, que ele sempre reforça em dizer que o futuro a gente não pode prever, mas a gente tem como viabilizá-lo. Então, o conhecimento ele pode nos levar a lugares altos, mas só se a gente utilizar ele mesmo e se aquele conhecimento que a gente adquiriu, ele tenha fundamento. Então, o empresário hoje que acha que o que ele sabe é verdade e no fundo não é verdade, ele está fadado ao fracasso. Então, eu creio que hoje existe muito aqui nas redes sociais, na internet, pessoas que, sabe, ele tem aquilo ali como se fosse um treino. Ele fala muito bem, se expressa muito bem, aquela coisa que você dá vontade até de chorar às vezes. Nossa, aquele cara falou tudo que eu precisava ouvir. Uhum. Mas, na verdade, para nós que somos empresários, que já estamos sofrendo aí há 15, 20 anos em CNPJs, é entender que há uma cozinha por trás de uma vitrine. Você tem uma vitrine de bolo ali, a coisa mais linda do mundo. Você vende no Instagram, coisa mais maravilhosa, tá? Então, tem pessoas que trabalham no Instagram bacana, aquele outro. Mas e lá na cozinha, como é que tá? Como é que é feito? Como é que é o processo para se fazer esse bolo? Então, eu creio que nós aqui, essa junção de conhecimento do Guilherme, do Fabrício, com a Apex aqui, a gente tem esse conhecimento para poder fomentar esses pequenos, médios e grandes empresários para tomar decisões mais assertivas, né? Ter um caminho mais, sabe, concreto para que ele não possa pisar em ovos. Aquele medo de, meu Deus do céu, será se eu vou, será se eu não vou? Então, a gente pode proporcionar isso para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? E se você, de repente, quiser saber mais sobre isso, mais detalhes, falar conosco, manda aí um direct, manda uma informação aí no PV, que a gente vai diagnosticar. Às vezes você está com uma realidade aí, poxa, cara, o que está acontecendo no meu negócio que não está dando certo? Um parafusinho para ajustar ali. Um parafuso. E a gente, não, tá aqui, é esse parafuso que você precisa. Não é? E a gente pode proporcionar isso, não é? É isso Derlan, que eu tenho de deixa o seu arroba para quem quiser encontrar o Derlan nas redes sociais. No Instagram, Derlan Araújo BR, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem de nós aí, nós estamos aqui sempre prontos, né? De prontidão para poder atender vocês na sua necessidade, né? Não na minha, na sua. Porque cada caso é um caso. Eu estou falando das situações, eu sou do ramo de comércio, de transporte, o Guilherme também, de comércio e transporte, mas a gente vive uma realidade, às vezes a sua é diferente. Mas o problema que você tem aí, quem sabe nós não já passamos por ele, né? Porque empresa é assim, de 10 para 100 é os mesmos problemas. O problema é a quantidade de pessoas que estão ali, né? Exatamente. Legal, Derlan, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade, pela parceria, pela sociedade. E aí, Guilherme, você, deixa uma dica para a turma aí, para os empresários, o que você acha que eles podem fazer hoje, né, começar a mudar hoje para melhorar da agora para frente? Eu vou deixar 3 musculaturas. Não vou falar pilar, porque o pilar não tem como mudar. O músculo não, você tem como exercitar e ir treinado. Então, o primeiro é coragem, o segundo, resiliência e o terceiro é experiência. O empresário que não está disposto a arriscar, sinto muito, o empreender no Brasil não é para você. É melhor você ficar no lugar que você está, quietinho, tranquilo, com paz. Porque o mundo do empreendedorismo é colocar o pé e não saber qual que é o próximo passo. É você arriscar, é você entregar, dar o famoso all-in, que a gente fala no poker. E o segundo é resiliência. Você precisa aguentar pancada, aguentar desafios, aguentar ali, às vezes, ter boletos para pagar que você não consegue. E se você não tiver resiliência, essa capacidade emocional, resiliência emocional, sinto muito, empreender também não é para você. E por último, que
é tão importante quanto é a experiência. O que diferencia o faxineiro e o CEO da Apple? São as experiências que eles tiveram, experiência de conhecimento, experiência prática. Isso faz com que nós, empresários, qualquer negócio que abrir no segmento que a gente já empreendeu, nós vamos já começar bem na frente. Então, a experiência tem que ser criada. Você que está iniciando agora, você tem que colocar a cara, tem que arriscar, tem que ir para cima, tem que aguentar as pancadas. E essa experiência prática vai fazer todo o diferencial. Mas eu não quero desencorajar você. Quero falar que o empreendedorismo é o caminho para a prosperidade. Eu não acredito em outro caminho que não seja, vou investir. Poxa, mas você ganha quanto? Eu ganho R$2.000. Poxa, você vem investir, você vai ficar pobre o resto da vida. O negócio é empreendedorismo, é você fazer equity, é você fazer lucro. Isso vai tirar você do zero e vai colocar no caminho da riqueza, da prosperidade. Então essa é a minha dica. O meu Instagram é Guilherme Andrade GS, Guilherme Andrade GS, Instagram, TikTok. Pode me seguir lá, que vai ter várias dicas aí no mundo do empreendedorismo. E se precisar de qualquer coisa, a minha experiência, pode contar comigo, é só me chamar no inbox aí, que eu estou à disposição de vocês. Maravilha, Guilherme, obrigado. E eu também me sinto à vontade aqui para deixar um conselho para a turma. A gente falou hoje das pessoas que estão preocupadas, inseguras, ou que talvez estão com problemas, né, de caixa, problema de venda. De novo, eu volto a dizer, calma. Né? Primeiro ponto, nós estamos aqui, podemos também ajudar, contribuir, se assim você julgar necessário. Acho que a primeira coisa é ter essa calma para buscar a clareza, buscar a causa do problema e ir resolvendo isso. Não vai com soluções milagrosas, você vai resolver isso do dia para a noite, porque não vai, né? Então precisa de ter um plano, de buscar solução, buscar conhecimento, conexão, pessoas que possam te ajudar a resolver. E hoje nós encerramos por aqui o episódio da Apex Cash. Quero também deixar o meu arroba Fabrício Oliveira, AL, e o arroba da Apex, né, que é arroba Grupo Apex Oficial. A gente está tratando, estruturando um negócio de educação, uma escola de negócio para líderes aqui na região, consultoria, né, ajudando o empresário com a mão na massa, indo para dentro, indo além da escola, além, né, dos programas de desenvolvimento humano e profissional. Nós também vamos ajudar vocês com mão na massa, com a Apex Negócios, que é nosso vertical aí de reestruturar empresas, de investimento, de apoiar empresários a estruturar capital, a crescer, a expandir. E a Apex Tecnologia, que nós estamos trazendo inicialmente agora, né, soluções aí para vendas com CRM, com WhatsApp, com inteligência artificial já conectada a esse WhatsApp, ao CRM, uma solução proprietária nossa. Está aqui o Derlan, ele não falou hoje, mas vai voltar a falar, que ele é especialista em tecnologia, foi professor, é formado na área, mais de 15 anos dando aula de inteligência artificial, está conosco nesse projeto aí, assumindo essa vertical de tecnologia, o Guilherme à frente aí da nossa vertical de negócio, empreendedorismo, e nós junto aqui com toda a parte de educação. Tá bom? Mais uma vez, nosso muito obrigado. Esperamos revê-los no próximo programa. Um forte abraço. Vamos só fazer um grito de guerra aqui, né? Acho que juntos, né, rumo ao topo, na Apex aí, ajudando a construir um ambiente de negócio na região mais seguro e melhor. Com certeza. Amém? Amém. Juntos. Vamos juntos. Obrigado. Forte abraço. Valeu.